Oiê, tudo bom? Tô esperando a nossa convidada aqui entrar. Ainda não entrou. Aham. E aí, Olá! E aí, gente? Bom, tudo hoje bem? temos essa convidada super especial para nossa aula. A Ela gente vai se falava levar. tanto pelo texto que no final a gente resolveu falar ao vivo, né? Hã? A Peraí que eu gente tô. ficava tão se falando pelo texto que no final a gente resolveu fazer ao vivo, né? É verdade, a gente ficou falando aqui e, enfim, a gente conversou, fiz esse convite para a Flávia, que eu acho que tem muita experiência aí para dividir com a turma. E são 30 anos, né, Flá? De 30 anos. mercado, como stylist. Conta um pouquinho do seu início, da sua carreira, como é que você foi Nossa, parar na meu início moda? talvez vai ser um novo recomeço, né? Porque meu início era assim. Meu início eu fazia produção, catering, não tinha motorista, eu ia dirigindo, a gente tinha que deixar cheque e calção porque não existia assessoria de imprensa, a gente batia na porta das lojas Uhum. e eu que fazia tudo isso, toda a pré-produção, tudo. Tinha que ficar ligando para os cabeleireiros e maquiadores, era uma loucura, porque não tinha celular, né? Então eu Uhum. falava com a mãe de fulano, com a mãe de ciclano, era louco. E esse teu Talvez amor a gente pela volte a moda, fazer uma coisa volte assim, a né? fazer isso, né? A gente vem conversando como é que vai ser o mercado. Ô, Flávia, esse teu amor pela moda, como que ele surgiu? Assim, você é uma pessoa que vive, né, moda, respira moda, enfim. Como que surgiu isso na sua vida? Olha, você acredita que eu queria ser agrônoma antes de fazer Mentira! moda? Nunca soube. Uma loucura, né? É porque eu tenho uma coisa com natureza, assim, tem uma coisa por aí. Mas, na verdade, eu fui para a Editora Abril fazer, porque eu amava a revista, assim, todo o dinheiro que eu tinha, eu ia para a banca da esquina de casa, assim, sabe? Uhum. Então, eu queria trabalhar numa revista, mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu era apaixonada por revista. Aí eu fui para a Editora Abril fazer um estágio, e o único estágio que eu consegui foi na área de comercial. E aí eu Hum. tinha que vender anúncio, pensa. E só que assim, eu saía com as pessoas, ia vendo como que eles vendiam e tal. E aí, no final, acabou meu estágio e as pessoas viraram para mim e falaram: olha, agora não tem estágio, não existe estágio disso, né? Então você vai Hum. vender na rua, vai aí, vai abrir cliente que não existe, porque todo mundo já tinha os seus clientes. Uhum. Bom, não é que eu fui abrir um monte de cliente e ganhei uma fortuna na época. E trabalhava na época que a Playboy, eu fazia Playboy, eu trabalhava na Playboy, e na época que era assim, era a revista que mais vendia, era assim, uma loucura. Então, e aí eu aprendi esse lado da revista só, né? E eu era Uhum. louca para entrar para o editorial, aí comecei a perceber que não era publicidade e tal, não era vender anúncio, não sei o quê. E só que ninguém me quis no editorial. Aí eu Ah. saí, aí a Joyce passou ela na mão. A primeira coisa que eu fui fazer foi uma capa com a Luísa Brunet para a revista da Joyce. Imagina. Nossa, que legal, Flávia. E aí foi uma loucura, porque eu olhei aquela mulher e falei: meu Deus, eu não vou aguentar, eu não tenho autoestima para isso. Ela era uma coisa assim, eu falava assim: não é possível que exista uma mulher assim. Aí, aí foi Isso foi em que começando e ano, tal. Flávia, mais ou menos? Nossa, deve ter sido 85, 86, espera aí, 86 deve ter sido. Uhum. Aí não existia faculdade de moda, né, ainda no Brasil. Então, e Paris era máximo do máximo do máximo do máximo, né? Teve épocas Uhum. que não foi tanto assim, tão importante assim, mas na época assim, você precisava inclusive falar francês, porque os franceses não falavam inglês. Uhum. Então eu resolvi, enfim, como não tinha, eu tinha ganhado bastante dinheiro, não tinha muito para onde ir, quer dizer,
Eu trabalhava com o Bob e com o Duran, que eram os maiores fotógrafos do Brasil. Uhum. E praticamente o mercado era deles. E eu já trabalhava com eles, assim, então eu já tinha chegado no teto, sabe? Mas eles foram professores, assim. Os dois foram meus super professores. Imagina, dois professores maravilhosos, né? E aí eu fui para Paris para aprender inglês. Inglês não, aprender francês. E aí quando eu cheguei lá, eu fui ficando, e aí eu tinha uns amigos que falaram assim, agora você mal aprendeu francês e já vai embora, como é que vai ser isso? Aí eu me senti tão uma merda que eu fui atrás de arrumar um emprego na moda, não sei o quê, e aí eu fiquei trabalhando como freelancer em todos os escritórios internacionais, porque lá tem todos os escritórios, né? Tinha Vogue Uhum. Itália, Vogue... Eu ficava mais na Vogue Espanha, mas trabalhei para a Vogue Alemanha e a Vogue Itália também. E aí você voltou quando? Em que ano que Eu você fiquei 3 voltou? anos lá. Entendi. E aí você voltou e aí a carreira já aqui Aí já eu deslanchou de cara. voltei, aí eu fui trabalhar na MTV fazendo um programa de moda, foi super legal, com a Rita Lobo. Aí as coisas foram acontecendo. Aí Foram eu fui trabalhar na acontecendo. DM9, né? Uhum. Eu fazia uma espécie de consultoria de moda lá dentro, de imagem de moda, porque eles tinham com muitas contas grandes, que era uma época que o dólar estava 1 para 1 e você produzir fora do Brasil custava a mesma coisa. Então eu Uhum. fiquei assim, eu viajava quase todo mês para fazer uma produção internacional. E E você como eu levou muito falava línguas e tal. esse olhar de moda para a publicidade brasileira também, né, Flávia? Você foi uma Então, eu fiquei com um pessoa que olhar um teve pouco. Você Eu levou fiquei o com nosso essa coisa olhar do mais editorial, comercial, assim. mas você também levou um pouco do olhar de moda editorial para dentro da publicidade. Acho que você é uma pessoa Sim. que percorreu esses dois Sempre foi, caminhos. é. E acho que o Muito começo bem, foi é. vendendo Uhum, publicidade, né? Então eu acho que eu gosto muito de ouvir meus clientes, ver qual é a necessidade deles, para entender o que eu posso fazer, entendeu? uhum. Eu É, gosto, na verdade, assim, como eu era vendedora, eu acho que isso daqui ficou um pouco na veia, sabe? uhum. Eles estavam perguntando o que vai ser a aula hoje. Eu e a Flávia, a gente vai bater um papo sobre o DNA visual das marcas, das revistas, como isso é importante, né, Flávia? Que a gente estava conversando, como a gente constrói esse DNA e como isso vai ser cada vez mais importante, mais, a gente saindo dessa agora, né? A gente resgatar a nossa história. Fala um pouco, Flávio, por que você, ao longo desses 30 anos de moda, como é que você foi observando a importância disso? Eu fui entendendo, na verdade, ouvir o Nizam foi importante, né? Eu Uhum, vi uma vez ele falando com um cliente que ele estava prospectando e ele falou assim, uma marca é um universo, você tem que entender qual que é o seu universo para comunicar. E ali me deu um clique, sabe? Porque ele começou a dar exemplos, tal, da Way of Life do Ralph Lauren, ou isso, aquilo, e aquilo me pegou. E aí eu fui entendendo que cada marca são pessoas. Elas têm uhum. personalidade, elas são únicas. E o meu papel é ajudar a entender que grupo, assim, para quem a gente está falando. É, sempre eu quero entender quem é a pessoa que compra aquilo. Eu sempre eu já imagino, tá? Quando o cliente me chama, eu já Uhum. imagino quem é aquela mulher, tal. Mas eu quero entender e quero saber, assim, eu quero criar sonhos para aquelas pessoas. Eu acho que é meio isso, assim. Eu gosto de criar sonhos. E você acha que a moda tem caminhado cada vez mais para o lifestyle, Flávia? As campanhas, as revistas, como é que você tem visto aí essa... Você tem É uma visto uma coisa um transformação? pouco menos carão e mais coração, né? Foi o que você falou. Uhum, Eu achei uhum, sensacional isso. uhum, Eu já vinha um pouco com esse pensamento na época que eu comecei a fazer a L'Oficial. Eu fui diretora de moda da Bazar e depois eu fui para a L'Oficial fazer a mesma coisa. E eu, quando entrei na L'Oficial, eu achei assim que eu tinha que inventar uma outra mulher que eu não podia fazer exatamente a mesma coisa para as duas revistas e até porque são
dois títulos um pouco diferentes mesmo. Aí eu achei que eu queria fazer uma mulher mais real na L'Officiel. E mais cool, assim, uma mulher mais francesa. Como era um título francês, eu ficava pensando numa mulher francesa. Uhum. E eu já pensava numa mulher mais gente como a gente, um pouco, sabe? Mais a mulher querer se enxergar nela, sabe? Eu tinha essa Posso preocupação. começar a mostrar essas fotos, Flá? A gente separou Claro, umas claro. fotos para dividir, né, com Uhum. eles e vou pegar um pouco essa mulher aí que você está falando da L'Officiel. Vamos começar, de repente, pela da Bazar e a gente mostra Vamos. aqui o que que era. Eu acho a mulher da Bazar, é aquilo que você falou, ela é bem gráfica, né? Então, é uma coisa que é bem E teve uma definida ali, coisa esse também, universo, né? que na Bazar eu fiz muita coisa em estúdio. Uhum, E na L'Officiel eu tinha uma coisa mais gráfica na Bazar, tinha uma mulher um pouco mais montada, eu diria. estou E, pegando alguns trabalhos da Flávia aqui, para quem não lembra aqui exatamente quais foram os, né, e esse grafismo os editoriais. A de tipografia, né, também. tinha Uhum, toda essa preocupação, porque era muito uma época inspirada no trabalho que o Barron fez para Bazar, né? Que foi uma uhum, coisa muito importante, né? Na história da uhum. Bazar. E aí E você foi para a L'Officiel e agora, como fica pequenininho, eu vou mostrar aqui. Acho que dá para ver, não dá? é, A gente mostrando aqui a capa não tá dando, a mas capa enfim, ó. não. É. Na L'Officiel eu fiz Mas eu muita acho que coisa. dá para a Depois gente eu ver vim melhor. a perceber que, assim, agora quando eu fui ver as imagens, eu fazia muita coisa em dupla. Tinha, não Uhum. sei se é a coisa da Ó. sororidade, não sei se era isso que eu estava pensando, mas eu tinha essa coisa de fazer as duas meninas. Eu tinha uma coisa de querer que a mulher se enxergasse ali. Uhum. Comecei a também querer fazer muita externa, que eu achava que Uhum. contava uma história mais leve, Uhum. sabe? Uhum. Uhum. Também diferenciava um pouco, era uma outra etapa do meu trabalho, assim. A Nicole que fotografou esse editorial que tá Não, esse aberto? daí é da Bruna Castanheira. Tá, é lindo. E tem essa cara lifestyle que a gente está falando, né? É, Esse é espírito moda com mais. lifestyle, Uhum. mas ainda E, é moda, né? e é uma coisa que é muito feita fora e que você, enfim, acho que uma das marcas que melhor, né, fazem isso no Brasil é a Mixed, né? E você, eu queria dividir aqui um pouquinho das campanhas que vocês já fizeram, né? Essa é a última, é de Essa Paris. última é feita em Paris. Que tem A muito Mixed essa é um cara, caso que né? me ensinou bastante, sabe? Uhum, Essa coisa, a Rice tem uma coisa de que ela tem sonhos, ela sonha, uhum, e ela tem memórias afetivas, e aí eu entro no sonho dela e vou pensando quem é essa mulher, e assim, esse daí especificamente era uma viagem que ela tinha feito para Paris nos anos 70. era a Então, memória dessa era viagem. uma Então, memória afetiva dela da primeira ida dela a Paris. Então, ela uhum, lembrava dos cheiros, ela me falava do cheiro de patchouli, ela me falava das coisas, ela dá muita muita informação material. para construir esse universo, né? E eu sou muito visual. Uhum. A minha linguagem é muito mais visual. Então, ela falando, eu ia entrando na onda, assim, sabe? E Paris, como era a cidade onde eu tinha morado, tal, foi tudo muito. E como é que você constrói uma campanha dessa que tem tantos elementos, né, de lifestyle? Você faz muitos mood boards, muitas pesquisas. Como que funciona Na esse verdade, ela tem uma processo? pesquisa dela, logo no Uhum, começo, né? Ela fala assim, teve várias vezes ela falava assim, agora eu quero falar da minha mãe. Aí eu fiquei uhum, imaginando a mãe dela no Copacabana Palace, nos anos 70, e aí eu fui indo, sabe? Aí a gente uhum. conseguiu o Copa, que era dificílimo de fotografar lá, e aí eu falei assim, por que a gente não pega um carrinho? Bom, ali foi indo assim, era a Carol Trentini, imagina. Era muito Uhum. inspirador, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, será que ela não joga tênis? Mas onde a gente vai ter? Eu falei, não, o Copa tem uma quadra de tênis incrível.
E aí as coisas vão acontecendo. Agora, o caso da Risse é assim, ela tem muita sorte. Ela tem, as coisas acontecem assim que você fala, não é possível. É uma loucura. É Tem uma uma coisa loucura. orgânica também, né, Flávia? Que tudo é muito Tem uma orgânico ali energia, também. assim, né? Tem uma energia de família, assim, que a gente já tem. A gente viaja a cada 6 meses junto. Então, assim, é como se fosse uma viagem de família, e ela vai com o marido, e sempre vai algum filho. Então, assim, é tão acolhedor e é tão. Tem uma energia que as coisas fluem por causa disso. E quando você faz um trabalho como esse, assim, uma coisa moda na veia, Flávia, qual é a diferença entre essa campanha mais lifestyle, que você Lifestyle. mergulha numa marca, e essa coisa bem moda, bem fashion? Como que é a diferença de processo? Ah, é diferente porque eu não tô trabalhando para vendas, né? É um pouco diferente. É, quando eu estou Mas mesmo trabalhando para quando uma você marca, faz para uma marca uma coisa mais fashion, né? Porque tem marcas que querem uma coisa mais fashion também, né? Mais esse essas tipo de mensagens. fashion tem Tem pouca gente decaído, querendo. é. Uhum. Essa coisa tão mais dura, as pessoas estão querendo uma proximidade maior da marca com o cliente, né? Você acha que esse tipo de linguagem hoje está muito mais no editorial do que nas campanhas? Ninguém Ah, mais quer sim, muito. com certeza, com E eu acho certeza. que também depois disso tudo, mais ainda, né, Flávia? Você não Pois acha? A é, gente estava vamos ver, né? Eu conversando. acho que sim. Eu acho que as marcas vão ter que encontrar realmente qual é a diferença dela, porque eu estava pensando assim, eu fiquei vendo muito para a gente poder fazer essa conversa, eu fiquei vendo várias campanhas e qual é a continuidade delas e tal. A Mixed tem essa coisa que tem uma continuidade do way of life, assim, né? Das viagens, dos sonhos, de criar vontades e tal, de inserir aquilo. É muito orgânico mesmo, sabe? Eu estava vendo algumas marcas e tem marcas que você pode colocar a mão em cima do nome e você sabe de quem é aquilo. É, isso a Flávia E eu falou acho que e eu achei super importante essa fala quando a gente isso que é mais conversou. importante, assim, sabe? É Você poder você. passar por imagem aqui, uma coisa que não precisa estar escrito o seu nome. Aí Hoje, você quando a venceu, né? gente. Hoje, quando a gente olha uma campanha da Gucci, eu até nessa pesquisa de imagem, eu acho que para a internet eles divulgam muito sem a logo mesmo, mas você não tem dúvida, né, do que é a Gucci de 5 anos para cá. Com A certeza. Flávia também deu esse exemplo aqui que eu acho maravilhoso de como a Chloé tem essa cara, né, que ela é tão Ela sempre faz uma campanha externa, geralmente é em dupla, sempre tem movimento, o cabelo está sempre solto. tem Assim, esse é uma cabelo que se linguagem, isso movimenta, desde. E olha, eu fui ver da onde começou, foi em 98, na época que a Phoebe ainda estava lá. Eu também fiz essa, enfim, busquei tudo isso, que as primeiras já com essa estética eram da 20 Phoebe anos. ainda. Então, assim, essa é a última da Natasha, né? Que é a Aham. estilista atual, que é a diretora criativa. Mas segue esse movimento, segue o cabelo, as meninas. Você olha e você Tem sabe, uma né? Enfim, happiness, assim, né? exatamente, que Que acontece. norteia, né? E tem umas bem antigas aqui que eu separei até. É, que é difícil ver aqui, pequenininho às vezes. Mas, enfim. Essa aqui era Olha da minhas amigas Phoebe. aqui. Essa, estão todas. É, Amei, gente. Hoje a aula tá também. muito bem, né? Tem só gente bacana na nossa aula. A Chloé da Phoebe já tinha essa linguagem das meninas Tinha. correndo, né? Essa é da Engraçado que tem Phoebe. essa coisa de ter são duas meninas, né? E eu acho que tem uma cartela de cores também, né, Flávia? Eu acho Uhum, uhum. que o quão importante é isso, você ter a paleta da Tem essa marca, luz por meio exemplo. dourada, né? Isso é muito importante quando você está construindo essa identidade Ah, sim, visual, assim. A Mixed é mais o total. quê? Mais colorida, entendeu? Tem assim, qual é a cor da Então, no marca? Brasil, a gente não pode se dar muito esse luxo da luz ser a mesma coisa sempre, né, Sil? Porque assim, a gente tem o final da tarde que tem essa luz dourada, ou o comecinho da manhã.
E a gente tem muita luz durante o dia inteiro, só que a luz dura é muito difícil, né? Uhum, As pessoas uhum, ficam com olheiras, muito, não é uma luz que dá clima, sabe? Então, uhum, assim, a gente vai conseguir ter uma ou duas imagens, mas a gente não consegue ter todas as imagens com essa uhum, mesma uhum. linguagem. Por exemplo, a Elei tem uma luz mais contínua, Dourada, mais entendeu? contínuo, Porque é. é outra. A gente está com a luz aqui, assim, é outra incidência. Ô, Flávia, e tem um outro lado que você é uma, né, uma editora de moda, uma stylist com o seu olhar, né? Uhum. Como que ainda por cima, dentro disso tudo, você leva o seu olhar para dentro de uma campanha das marcas? Eu imagino que sempre tem aquela dualidade, né? Cliente, o seu olhar. Como é que você consegue equilibrar tudo isso? É sempre uma conversa, mas eu quero sempre que o cliente esteja à vontade, sabe, Sil? Uhum, Porque eles conhecem mais do que ninguém, mas assim, eu vou aos pouquinhos puxando, assim, sabe? Vamos colocar um coturno aqui nessa roupa, em vez de ser um salto alto, uhum. trazendo ah, as meninas falando quantas vezes a gente acordando no meio da Toda noite, da nossa, luz, da luz xingando a ideal. fotógrafa, É. mas com toda razão, ela sempre tem razão de ir atrás da melhor luz. O que eu estava falando mesmo? O meu Combinar o teu estilo pessoal não tem olhar. nada a ver É. com nenhum Uhum, dos meus clientes. É impressionante, assim, uhum, não tem. Mas eu não tô ali para isso, né? Eu tô ali eu, 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 eu sou aberta a mil outros estilos, né? E eu uhum. pesquiso eles, eu quero entender por que que a mulher gosta daquilo, sabe? Eu tenho isso, assim, eu tenho essa curiosidade de saber por que que aquelas meninas estão se vestindo daquele jeito. E agora eu tenho uma adolescente em casa, né? Ela Então, tá com que idade ajuda. agora? Ela tá com Tá com 16 16, né? É. Também ajuda e isso. ajuda bastante a entender coisas que estão acontecendo. Ô, Flávia, e os outros elementos, assim, a Gucci, por exemplo, tem essa coisa dos animais, né? Nesses últimos 5 anos, ali que o Alessandro Michele assumiu, tem muito essa história, assim. Esses elementos vocês pesquisam ali no dia a dia? Como que, enfim, você já teve campanhas que você pesquisou outros elementos, assim, para esse Sim, universo? sim. Eu tenho a primeira campanha da Valizer que a gente fez, a gente tirou o Gustavo, que é o diretor criativo, quis tirar a, a mulher de dentro de casa com a lingerie, sabe? Então Uhum, nós fomos com uma mulher com um cavalo para o campo, por exemplo, uhum, uhum. Que para fazia parte. descontextualizar aquilo. Para descontextualizar essa coisa tão romântica, tão dentro da casa, né? A gente veio com uma outra linguagem. Uhum. E aí, gente, para quem não lembra, até porque fiz essa mini pesquisa aqui, é um rompimento gigante, né? Porque era o Tom Ford, Uma loucura. né? Uma Se a gente coragem, lembrar, né? uma coragem, né? Que eles tiveram. Aqui era da Frida, que é uma coisa mais, enfim, a gente Mas vê que meio a nada, Frida né? meio nada O Tom Ford para era uma mulher meio objetificada. exatamente, que eu acho que não sei se ela cabe, né, no nosso tempo, Não, né, hoje em jamais. dia, eu acho que ela também não cabe, essa imagem feita por um homem, né, Flávia, assim, muito sexy, esse É, sexy que é uma visão de um homem sobre a mulher, é. e aí a gente vem para isso, né, até chegar realmente Nesse nisso, né, cartoon, né? Eu falo que é nesse uma espécie de cartoon que ele inventou, né? Como se ele tivesse inventado um cartoon, né? Um personagem de cartoon, né? para mim é quase um filme, assim, quando eu entrevistei ele, ele fala que ele cria esses personagens bem de cinema mesmo, né? E eu vejo, assim, para mim isso poderia ser uma cena de um filme, é uma campanha, Sim, né? é. E aí a gente falou, Impressionante que ele estava lá e a Frida não olhou, né? Que não louco. olhou. Vocês já viram um documentário Eu da vi época esse da documentário Frida? É que ele muito bom. fica dando uns pitacos, assim, ele tinha um cabelo curto ainda, né? Ele dá uns pitacos, gente. Quem não É, assistiu, tem no Netflix, eu acho que eu vi no Netflix. É da é. época da Frida e aparece o Alessandro Michele ali como uma pessoa
da equipe, mas nem tão prestigiada, né, Flávia? Uhum. Mais um, né, dando umas Uma opiniões. surpresa enorme, né? O cara teve É, muita visão de colocar ele como diretor criativo. Que loucura! eu não sei o nome do documentário, gente, mas é um documentário da Frida, da época dela na Gucci. O Gui tá É, perguntando. inclusive, ele passava numa exposição, né, que teve da Que Gucci. teve, mas eu vi É. na televisão pela primeira vez. Na verdade, eu revi, porque eu falei, gente, eu vou rever esse documentário para ver o que, que era o Alessandro Michele na época dela, né? Porque ele aparecia. Eu falei, bom, vou rever qual era esse papel dele. E aí você vê que é um papel muito discreto ali, não muito satisfeito, né? Ele dá alguma alfinetada nela. Ele ia morrer Enfim. ali, né? Exatamente. E aí, gente, a gente conversou também sobre marcas como a Zara, né? Ai, meu Deus, fica tudo meio assim, né? Que agora eu tô Então, que a cortada. gente conversou também que algumas marcas têm um fio condutor que é tipo o Hermès com a sela e os cavalos. Uhum. E, E a e Zara, a gente falou dessa coisa da moda, seu a fio Zara se condutor, apropriou né? da moda. Uhum. Eles Assim chamaram o Camille como. Baron, o maior diretor de arte do mundo. São as Uhum. melhores equipes do mundo, assim, não tem. Hoje em dia, se não tiver mais revista, vai ter a Zara, porque eles Ó, têm as melhores. essa campanha agora de janeiro é do Meisel, por exemplo, né? É Maisel, Essa é Joe é do McKenna, Alexander é assim, é McMillan. Carl Essa é do Temple. Tyler, enfim, é só gente muito boa, porque não tá dando para ver aqui nessa divisão aqui que no fim ficou. Mas é só gente E muito eles, você sabe boa. que eu estava lendo que eles usam 0,3% do faturamento deles, né, para fazer imagem, sabia? Uhum. Geralmente, usa-se 3,5%. Eles usam É, muito menos. muito menos, porque eles Mas são quando tão eles gigantes, investem no melhor do melhor e eles não anunciam, né? São coisas mais para dentro da loja. eles têm um digital ótimo, têm um aplicativo ótimo. Acho É, que quem trabalha com marca, eu acho que vê o o aplicativo é digital, excelente. vê toda a parte digital da Zara hoje é Não, meio fora que assim, as a grande modelos referência. do lookbook deles, Uhum. gente. Só tem modelo boa, você entra, né, no site assim para ver uma coisa tão comum ali, você chega a uma super modelo que a gente, né, Super. não tem nem nas maiores campanhas, ela tá lá vendendo a roupa no site. Realmente foi uma estratégia de comunicação. A estratégia é se apropriar dos profissionais de moda, assim, dos melhores que tem. Uhum. Isso foi muito inteligente, né? Porque Dizem o que Eduardo está falando da logística impecável, que também é uma também, dizem que os experiência também outros muito boa. 3% ele abria lojas, ele abre mais lojas para poder colocar esses vídeos na vitrine, enfim, como se fosse a mídia dele, a loja, né? Uhum. E aí foi como construir, né, uma imagem de uma marca que não tem uma história, né? Porque a gente, tudo isso que a gente falou, e falando aqui de Louis Vuitton também, que eu acabei não mostrando, mas enfim, Que não são tem uma história, mas marcas. ela tem, a história dela é, você quer alguma coisa de moda de agora? Fast, fast, Uhum. fast, tá lá. Exato. Então, Agora, assim, você quer qualidade, você quer uma coisa mais durável, não é assim, né? Uhum. Então, assim, a gente pegou aqui também esse exemplo da Louis Vuitton, né? Que sempre levou essa coisa da viagem, né? Das malas. Porque tinha Isso a aqui coisa já das malas, os baús, né? Que é a origem da marca, né? Os É, baús. que pena que tá ficando assim, mas enfim, gente, dá para ver assim o que, que a gente, né, É porque eu pensou, acho que como eu entrei, cortou, né? cortou, mas enfim. É, E como uma marca como a Zara foi muito inteligente, né, de se apropriar do tema moda, já que ela não tinha uma história para contar dela, né? Ela não tinha uma Não tinha uma alma, tradição. não tinha uma cara, né? Não tem um estilista, ela não tem um diretor criativo, né? Que dá uma entrevista, né? Que se apresenta. Então, Uhum, foi uma estratégia muito inteligente, né, Flávia? foi. Enfim, de como isso vai ficar. Queria avisar que as perguntas começaram a chegar, vou ficar aqui de olho na hora. E quem tiver mais pergunta, manda para o interrogação, em vez de fazer aqui, porque aí a gente se perde. E aí, Flávia, como é que você está observando esse momento? Como é que está sendo para você? O que, que você está sentindo agora, enfim, na sua Você queria falar da campanha quarentena? da Míssima também, né? Que a gente acabou Ah, de fazer. verdade, mas
Mas sabe que eu acho que eu não recebi a foto da Sério? Amíssima? Recebeu sim. Tá no seu WhatsApp. Recebi? Foram Ixi, as primeiras. foram as primeiras? Deixa eu voltar aqui, gente. Mas aí vamos falando como é que foi montar essa história da família Pois é, essa da história de Amíssima. família, dessa coisa mais afetiva, já vinha vindo na moda, né, Sil? Uhum, E, inclusive, tinha tido a edição de dezembro da Vogue Itália tinha tido uma matéria grande sobre família, uhum, sobre... Porque é um momento muito família, né, dezembro. uhum, E aí a Suzana teve vontade disso. E uhum. aí ela me mandou umas referências. Ela tem duas filhas que moram fora, que estudam moda. E ela me mandou referências incríveis sobre, assim, de Suzana, para quem não sabe, fotojornalismo, é a Suzana Chá, que é a fundadora, né, da Amíssima e diretora criativa também, né, Flávia? Ela diretora é. criativa. E E ela tem essa filha que faz direção de arte e tal, e ela mandou muitas. Era um universo bem rico, assim, de imagem, de uma pesquisa de imagem de filme, fotojornalismo e tal. E aí a gente foi montando uma família, assim. Aí eu e o Zi sentamos e começamos com o Bill. O Bill nos ajudou muito. uhum, E a gente foi pensando quem era a família, quem era a mãe, tinham duas filhas, aí essa daqui é prima, e esse daí é o irmão da prima, e essa daqui é a namorada do irmão. A gente foi montando isso uhum. e pensando, pena que você não tem as imagens. Eu não tenho, eu tô com medo de cair a live. Deixa eu. Não, deixa. Não sei, vamos, né? Melhor, depois a gente entra no, né? Recomendo o Instagram da Amíssima e cada um entra, não sei, não É, salvou, que estranho. E o resultado foi super bonito, que deu essa coisa humanizada antes, né, Flávia, de tudo isso que pois é, um veio, pouco né? antes. Parece Eu que acho que muito vocês. vai por esse caminho agora, né, Sil? Acredito que Uhum. as marcas estão pensando um pouco em como passar uma coisa afetiva, porque o que a gente está vivendo agora é isso, é família, que é o mais importante de tudo, que todo mundo esteja bem, né? Uhum. E o que você tem feito enfim, para estimular a criatividade? Você tem feito muita pesquisa? Para onde você está olhando nesse momento da Olha, sua quarentena? eu gosto de fazer pesquisa quando eu tenho alguma coisa mais concreta. Claro que eu estou vendo muitas lives, eu estou ouvindo os estilistas, o que estão pensando, para que lado vai, para tentar entender. Mas assim, eu não estou fazendo pesquisa. Só a única coisa que eu fiz foi quando você falou a sua aula de ilustrações. Eu fiquei super curiosa e eu tinha um livro. Eu não estou em São Paulo, né? Eu não estou com os meus livros, minhas roupas. Eu estou quase ficando louca Uhum. com isso. Mas eu tinha um livro de ilustrações aqui. E aí eu fui pesquisar isso. Me deu vontade disso, assim. Mas eu não tenho pesquisado muita imagem, para te falar a verdade. Eu tenho tentado entender para onde a gente está indo. E você acha que a ilustração é um caminho que você vai gostar de trabalhar também agora, nesse momento? Eu acho que tudo é uma possibilidade, né? Acho Uhum. que a gente vai ter que entender o que vai dar para fazer, né? O que vai Você ser já fez seguro. campanha ilustrada nesses 30 anos? Já teve alguma campanha com Nunca, ilustração? nunca. Nunca, né? Acho que a gente vai começar a experimentar mais, né? Nesse Acho que momento, sim. coisas aí. Acho que vai é, ter. Claro que eu fico pensando em soluções de como fazer e tal. Mas eu sou de uma época que a gente já tinha que ter muitas soluções. né? Imagino. Vou começar a abrir aqui as perguntas que estão chegando várias, Flávia. Tá. É, Flávia, com tanto tempo de carreira, com certeza você passou por várias transições, né? Você acha que vai ter uma nova transição agora? Como é que você se vê hoje, no mercado? Olha, eu acho que o mercado é tão diferente hoje, que são tantos nichos, e eu acho que cada um vai trabalhar para um nicho específico, assim, sabe? É isso que eu Uhum, imagino. Não, entendi. não consigo. Eu acho que vai ter para todo mundo, Sil. Sério. Uhum. Eu acho que as coisas vão continuar existindo. Eu não sou daquelas que acham que tudo vai mudar, que o comportamento vai mudar. Não acho.
Uhum, Eu acho que aos uhum, poucos as coisas vão voltando e eu acho que vai ter nicho para todas as pessoas, entendeu? uhum. Para Eu também vários. acredito nisso, nichos diferentes, né? Essa pergunta eu adorei também. Como é que você faz a sua edição? Você normalmente edita antes, você é mais orgânica? Como é que você Eu vou te constrói? falar, Como é que é esse eu era processo muito todo? orgânica. Eu era muito orgânica, eu só via tudo na hora, eu fazia tudo na Jura, hora. Flávia? Eu era Não muito sabia. assim, Sil. Só que acontece que os meus concorrentes não são assim. Eles fazem tudo antes. E aí eu tive Uhum, que mudar. E o que eu te confesso que assim, a gente fica mais segura no dia. O uhum. trabalho realmente criativo, você tem uma calma para olhar outras coisas. Mas você acha que Mas perde um pouco a espontaneidade, a criatividade, esse lado orgânico, você não eu usar, gostava de enfim. fazer todo mundo junto. Eu já gostava de fazer todo mundo junto, entendeu? Uhum, E com, enfim, colocando e tirando. E vocês acham isso, vocês acham aquilo, enfim. Eu era mais assim. Mas agora uhum, eu trabalho com a Delmo muito, né? A gente trabalha uhum. junto. E nós dois montamos. Agora a gente E vocês fotografa tudo. fotografam A gente tudo chega antes no que eu ia set com perguntar. tudo fotografado, com painel fotografado. Então agora Uhum, que locação que a gente vai fazer qual roupa a gente vai colocar nessa locação e por quê. uhum, uhum. Para quem não sabe que está aqui, enfim, hoje, né, as marcas costumam trabalhar assim: a gente edita, né, antes, fotografa tudo, faz um painelzão, vê aquilo tudo, então na hora a gente vai seguindo o que está naquele painel, né, Flávia? É assim que você Uhum. conduz também o trabalho. É É. uma coisa que hoje a gente sabe também que as diárias também estão muito apertadas, né, Flávia? É menos tempo, a gente tem menos tempo de Mas eu era muito estúdio. rápida editando na hora, Uhum. sabia? Eu É. acho que isso era da minha. Bom, rápida a gente tinha que ser, porque imagina na época que eu não tinha assistente, eu não tinha nada, não tinha Uhum. celular, não tinha assessoria, não tinha nada. Então, assim, você tinha que ficar, e você passava a roupa, não tinha camareira, era uma loucura, sim, no Era, né? E começo. dava tudo certo no E fim, uma dava, e diária, saía, e e saía. saía. Ah. Ainda Porque bem que eu hoje era a bem gente deixa a jovem. coisa bem controlada, né? A gente faz ali essa É, parede antes para ver exatamente o que vai fotografar, não perder tempo. As marcas hoje, né, ficam. A gente mais tem essa coisa de seguras ter por uma causa diária, disso. ficam mais seguras. Então, é uma metodologia que a gente foi criando que não existia antes, né, Flávia? Assim, Uhum, de ter essa coisa um pouco mais controlada também, né? uhum. Aí é uma pergunta bem pessoal. Eu já ouvi várias entrevistas com você falando da sua relação com a Prada. Hum. Como que você acha que a comunicação da Prada evoluiu? Nossa, eu ia até falar sobre isso, sabia? Mas eu não me preparei muito. Mas fala o que você sente, assim, Sabe que me chamou a atenção ontem essa coisa. Lembra que eu te falei que um dos códigos que a Dior se apropria é do dourado, do porque dourado, tem uma coisa da Uhum, tradição. O dourado traz tradição, traz essa coisa. E o prateado traz o futuro. E eu uhum, imagino, aí nessa hora o que me veio foi a Prada, entendeu? Nem acho que eles usam. Claro que a linguagem da loja é mais tudo prata, tal, é tudo mais para o futuro, né? É uma uhum. marca que foi pensada mais para o futuro do que para a tradição, né? Do meu lado, eu gosto muito que eles sempre se aproximam de pessoas que têm um conteúdo muito forte, né? Diretores de cinema, O Remy Koolhaas, né? eu acho assim, os melhores arquitetos do mundo. Então, em termos de conteúdo também, eu sempre acho que as marcas que já faziam isso antes, como a Prada já criou esse universo que ia da arquitetura, né, a fundação, né, de arte, que eu não sei se todo mundo teve já a oportunidade que está aqui de conhecer em Milão, mas ela é sensacional. Então você chega lá, enfim, eu participei de uma das exibições, eles chamam pessoas incríveis do cinema que participam. Acho que até era o Spike Lee esse dia que eu estava, enfim. Eles se ligam a É, nomes muito contemporâneos, né? muito contemporâneos, muito fortes. Então, eu acho que como conteúdo,
é uma marca que já estava pronta para esse momento, né, que a gente está passando. Eu acho que tinham marcas que estavam num estágio já de se aproximarem dos cineastas, dos artistas plásticos, né, dos arquitetos, que nesse momento dá uma coisa mais humana ali para a marca, né? Sim, e também porque a gente vai precisar muito de linguagem digital, né? Provavelmente a gente vai precisar de diretores de filme, a gente vai precisar para, por exemplo, os shows que não vão acontecer ao vivo, já está se Uhum. discutindo como vai ser, né? Provavelmente vão ter artistas contemporâneos fazendo desfiles, por exemplo, né? Uhum. Videoartistas fazendo desfiles e coisas assim, né, Sil? E E a Prada desfile, já estava. o que você acredita que vai acontecer com o desfile? Que você também já fez styling para muitos desfiles, né? Como é que você vê aí o futuro Eu do acho que desfile, desfile vai ser uma Flávia? instalação, né? Provavelmente. Uhum. Mas a gente vai precisar muito de diretores que nos ajudem a transformar isso no mais E uma próximo experiência, possível, né? né? Numa experiência mais próxima possível da pessoa do outro lado da tela, né? Porque senão fica uma coisa muito fria e chata, né? Muito, eu também Vira acho. um grande lookbook As transmissões de desfile da Prada já estavam se transformando numa experiência ali que você via por também. A do trás, né? Balenciaga, Os então, bastidores, Então, assim, algumas marcas já estavam antecipando isso, né? O digital delas, você já se sentia dentro do desfile mesmo, não era uma coisa, né, Flávia, assim, é. tão fria, não era uma simples transmissão. Eu lembro que essa transmissão da live a gente começou a fazer em desfile, é, e depois perdeu a graça, porque eu acho que as pessoas não querem ver só aquela live assim, né, parada. Eu acho É que a só audiência o... Tanto que eles é. dizem, uma das lives que eu assisti agora há pouco, foi que eles acham que não vai ter mais tanto influencer na primeira fila, porque a imagem é sempre aquela ali, né? E eles Uhum. estavam lá para broadcast, Para transmitir, para para transmitir no transmissão, canal né? deles, né? Só que Uhum. o canal da própria marca é tão mais bem feito, né? Você vê a É transmissão da Prada, é verdade. uma loucura. É muito bem feito. E todos fazem para o seu próprio, né? A do Vuitton. Quer Eles fazem um dizer, espetáculo já assim mesmo, né? A transmissão já já é um estava nesse espetáculo caminho, midiático, né? Então, provavelmente exatamente. vão ter bem menos pessoas que vão assistir, eles estão achando, sabe? Uhum. Outra coisa que eu queria te perguntar. Eu amo seu estilo, você sabe, eu acho a Flávia assim, das mulheres mais elegantes, estilosas do Brasil. Queria saber, tudo que a gente falou, essa coisa de construir um DNA de estilo, como que você acha que se constrói no estilo pessoal? Como que se Sil, leva é isso? uma Porque coisa nós tão somos orgânica nossas que eu. próprias marcas, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com moda ou é celebridade, viramos, né, nossas próprias marcas, que todo mundo agora tem que estar nas redes sociais. Como que você vê isso, essa Pois é, construção? Eu sei que eu não estou em rede Uhum. social. Primeira vez, primeira live, é só porque você. A Porque a primeira gente. live. É, Obrigada, Flá. Realmente, e eu só porque foi adorei muito que você orgânico aceitou o mesmo, né? A gente convite. estava se conversando e aí. Então, É. assim, eu não tenho um estilo que é pensado para os outros. Não, eu não tenho, nunca me exponho no Instagram, né? Então, Uhum. assim, o meu estilo, eu nem sei se eu tenho. Assim, às vezes as pessoas falam, como assim não tem? É óbvio que tem, você é minimalista, você é. Eu acho que é minimalista, mas você tem sempre o tipo de sapato que você usa, né? Sempre um sapato um pouco mais Mais pesado. pesada. É, eu tenho essa coisa. É. Outro dia eu estava assistindo o documentário do Magela, que é maravilhoso, e que ele fala que ele se concentra muito em sapato e em ombro. Eu achei interessante isso, que são duas coisas que fazem uma silhueta mais, que definem uma silhueta, né? Uhum, uhum. E Eu acho que eu mais gosto dessa coisa de da silhueta extremos, né? De ter minimamente extremidades, um né? design, sabe? Uhum, uhum. E como que você acha que as pessoas constroem esse estilo pessoal? Você acha que é tão importante quanto a gente estava falando aí do DNA da marca? Então, é Como é uma que você coisa, vê, Flá? para mim, foi uma coisa muito orgânica, foram coisas que eu vivi. Eu vivi, talvez, no meio do começo do minimalismo em Paris, né? Eu estava ali no Uhum, meio, era muito novo aquilo, tal, aquelas roupas de plástico do Helmut Lang, era tudo, né? uhum, É, mas eu acho que assim, uma marca, ela pode até ser parecida com outra internacional que você, mas ela tem suas particularidades com certeza, que são que nem pessoas, né?
Uma pessoa não é igual Uhum. à outra. Agora, eu acho que agora é um momento legal para as marcas, para os diretores criativos terem certeza do que é a sua marca, né? Nem sempre a gente tem esse tempo para pensar, né? Uhum. E eu acho É que é um momento verdade. legal para você pensar o que é a sua marca, quem é seu grupo, quem investe, tá, a sua marca tá participando de que é pertencente a que grupo, sabe? Assim, uma coisa Uhum. que você fica pensando e fica. Eu acho que mood boards são muito bons assim para te definir. Pelo menos eu, Uhum. como trabalho muito na linguagem visual, acho que assim coisas que te definem tem que estar na sua parede, assim, sabe? Uhum. E eu sempre li, enfim, esse tempo todo, que momentos de crise, você olhar para o seu DNA é a coisa número um para você fazer, né? Momento de crise, para você ultrapassar isso, você tem que ser muito fiel a quem Fiel a você você é mesmo. e a quem sempre te procurou, né? Quem sempre usou a marca, quem é o seu cliente de verdade, você ser fiel àquilo. Acho que, Nem que você tenha que eventualmente... diminuir um pouco, né? Nem que você Uhum. tenha que talvez diminuir a sua marca, diminuir o tamanho, se porque acho que vai ser bem um baque grande para muita gente, assim, dependendo do tamanho. Parece que eu fico vendo, assim, eu entendo pouco, assim, de negócios, mas eu fico olhando, assim, como cada um tá se remanejando, sabe? Uhum. Mas, assim, se tiver que diminuir, que seja, assim, para a essência da essência, entendeu? Você tem que saber qual que é a essência da sua marca e com quem que você está falando. Uhum. É verdade. Outra coisa que eu lembrei que eu não passei aqui, a Gucci tinha muito essa coisa do sofá, lembra, Flávia? Que aí todo mundo, enfim, todos os editoriais passaram a ter um pouco essa referência também. Mas Eu acho que isso também é um pouco Corinne Day, né? Na época da Corinne exatamente. Day. Essa foi a primeira campanha dele, quando ele, enfim, entrou. Ah, é? É É, a primeira campanha do Alessandro? do Alessandro, era É essa do mesmo? sofá. Era essa do sofá. Ele ainda estava desconstruindo para poder construir uma outra coisa, né? Exato. Foi uma coisa bem intermediária. Eu acho que sempre tem esse processo, né, antes da desconstrução, né? Uhum. É, Em uma marca, como você faz para as campanhas não serem repetitivas? Pergunta o Gui. Para não serem repetitivas. Como é que é essa comunicação, quer dizer, achei essa pergunta ótima, porque a gente está falando do DNA, né, da necessidade da gente estar sempre pegando aquele código da marca, mas ao mesmo tempo isso não se tornar uma coisa repetitiva. Acho que vai depender muito da coleção também, né, Sil? Porque a Uhum. coleção te conta uma história para você. E uma coisa também, eu vou te falar. Você tem que ter minimamente uma verba para poder Uhum. não estar em estúdio em fundo branco, para poder Era contar uma outra exatamente o que eu ia história. falar agora. Eu sou uma pessoa assim, É. eu amo locação. Então, e E eu eu acho que agora, no acho. momento, depois da gente ter ficado trancado tanto tempo, acho que a gente, realmente, você falou na primeira aula, não dá É, para a gente pensar em ir para estúdio. Então, assim, uma das coisas que faz com que tenha outras, não sejam repetitivas, é você ir para locações diferentes, né? uhum. Que foi uma fórmula que a Rice sacou antes de todo mundo, né? Eu acho que locação, assim, ou você está numa casa que passa aquela mensagem, né? Seja Ah, pela é. arquitetura, Então, a casa da seja Aríssima, pela por exemplo, vista. quando ela falou isso, eu tinha a casa na hora, porque era dos meus amigos, era uma casa dos meus amigos, o Jorginho e a Ana Kaufmann, não sei se você lembra deles. São galeristas, não são, Flá, ou não? Agora eles Eu são, acho, eles são dealers de móveis de e imóveis, eles têm esse incrível. showroom deles agora, que era a casa da mãe da Ninha, que é uma loucura de lindo. Então, quando eu sentei para falar, eu falei, já tenho. Mas eu fico ligado o tempo inteiro em locação, seu. Eu fico o Eu tempo também. inteiro, assim, Eu sou a louca da procurando, locação, eu vendo, amo. será que é possível? Será que a pessoa aluga? Será que é muito caro? Será? Eu tenho essa cabeça de ficar o tempo inteiro pensando nisso. Eu acho que isso que a gente cria, né, essa história, o storytelling que a gente vem falando, é fundamental essa história da locação, mesmo que seja uma casa, que seja, né, Para uma ajudar a contar uma história, né? praia, para ajudar a contar uma história. Eu acho muito difícil você contar uma história num fundo branco, num estúdio.
né? O que você Criar passa é realmente um uma atitude. Você vai storytelling. precisar muito ter uma atitude da Uhum. mulher, se muito, sabe? Não dá para ser uma coisinha em estúdio. E Só que nem casting toda também, né, marca quer Flávia? se comunicar assim, né? E casting também, né, Flávia? Ah, nem Super fala. importante. Como é que você escolhe o seu casting? Essa coisa assim de estar em sintonia, né, com a história que você quer passar, estar em sintonia com a marca, tem sempre essa, né, divergência também. Então, eu Divergência não, tenho mas vários enfim, clientes vários meio momentos. fixos, né? Uhum, Então, eu fico o tempo inteiro olhando quem que poderia ser para quem, sabe? Eu fico cuidando deles o tempo inteiro, tá? Fico olhando no uhum. Instagram e tal. E eu fico, uma coisa que eu ia te perguntar, Sil, é assim, você acha que depois da gente ter passado tudo isso, você acha que celebridade que representa riqueza, perfeição, beleza, ainda vai ser uma coisa importante para as marcas? Eu não sei, Flávia, eu não sei, assim, Eu o New acho que a York gente vai ter que ser Times, mais sutil de algum jeito, entendeu? o New York Times deu uma matéria, não sei se todo mundo viu, questionando muito essa questão, né, assim, nesse momento, né, o comportamento de certas celebridades em redes sociais, como uma coisa meio ostensiva, né, enfim. E acho que dependendo do que a gente for contar, a gente tem que ver muito bem quem é a celebridade, né, que pode abraçar essas histórias, né? É, também. É, essa Porque matéria, para esse é quem um não momento leu, também que as celebridades estão tendo que mostrar um lado delas que não é só a roupa, né? Não é só o É, visual. quem não leu essa matéria eu acho que assim, a grande matéria para a gente que trabalha nessa parte aí de comunicação, ela é do New York Times, eu acho que tem que ler essa matéria porque ela é muito definitiva sobre tudo isso que a gente está falando, dessa mudança, né? Então, assim, mesmo pessoas que a gente acha que estão acima do bem e do mal, tipo a Madonna, né, foi super criticada. A nossa geração, a Madonna, enfim, nunca seria. Quer dizer, ela sempre foi polêmica, né? Mas assim, ela foi muito criticada pelo comportamento diário ali, né? Que não era uma coisa dela, ela era mais criticada às vezes pelas imagens, né? Pelas outro tipo de polêmica, né, Flávia? Uhum, é. E, Mas eu não acho que ela e esteja, nessa quarentena ela quis ser polêmica, não. Eu acho que ela errou mesmo. eu também achei, então, eu acho que É, foi uma outra coisa, né? A Madonna é. sempre foi muito polêmica de uma maneira estudada, né? Aquilo ali, Uhum. do que ela ia criar de imagem. Eu acho que dessa vez realmente foi uma coisa que ela É isso que eu estou errou, te né? falando. Não Agora é foi um um chão. momento que o saco vazio não para em pé, né? É É, tipo, a gente eu não vai acho, ver. eu não acho que a gente vai romper, mas eu acho que a gente vai pensar muito mais quem são essas pessoas e as marcas também, né? Acho que o Quem vai ter público vai aquele exigir isso, fit? né? Acho que muito Quem o vai público ter, vai exigir isso. quem vai ter a ver com aquela história, com aquela marca, né? Eu acho que vai ser mais por aí mesmo. É, já é a segunda vez que a pessoa pergunta isso, ó. Vocês falam muito da palavra orgânica para adjetivar o trabalho. Expliquei melhor. Flávia, começa Aí um eu trabalho que começo, é orgânico. eu que sou ruim de texto, sou eu. Olha, é o seguinte, Orgânico é gente, quando as coisas vão acontecendo, quando você tem um grupo de gente debatendo e pensando do mesmo jeito, e aí a coisa vai indo. Para mim é e meio isso que buscando eu quero dizer. soluções mais espontâneas. Não é aquilo que você chega com tudo muito controlado, Não, desenhado. exato. Então a gente está ali organicamente Não existe uma bula. Não existe uma é, bula. no set, de uma maneira orgânica, aconteceu alguma coisa, né? Que a gente quis fazer, teve uma ideia. E na área que a gente trabalha, o tal do orgânico, que se mistura com a Que é dos intuição, erros né, que Flá? saem as coisas. Dizem que é dos erros. Todos os fotógrafos falam isso. Ah, isso foi um erro, mas ficou genial, né? Muito fotógrafo fala isso. Que é dos erros que E saem as esse, boas coisas. a história que a gente, só voltando ao casting, a gente falou de celebridade, voltou. é, Como que foi esse casting da Amíssima? Que você teve que compor uma família composta por mulheres, né? Como é que foi fazer esse E a gente casting? queria que tivesse uma diversidade, né? Claro, Como que foi E essa composição do aí casting? a gente começou pela mãe, porque a mãe eu já tinha visto Hum, fotos dela, eu já tinha achado ela linda, incrível, e ela era uhum, mais velha. Na verdade, ela tem a minha idade, só que ela tem cabelo grisalho, então ela aparenta uma mãe de família, assim, né? uhum. E aí eu peguei duas meninas que tinham meio uma mesma vibe, assim, de cabelo comprido e tal.
Uhum, Ah, o... Aí a gente começou assim, mas e esses loirinhos? Que a gente gostou de uma menina com uma franjinha, a gente queria uma ruivinha, tá bom, então esses são os primos. Ah, e a negra? A negra é a namorada do primo. A gente ia, né, uhum. montando essa família. Era uma família. E o que que eles comiam? O que eles comiam era engraçado, porque tem gente que veio falar assim, mas por que que elas comiam frango? Por que que ela tá e não um peru? Eu falei, mas porque justamente a gente pensou que eles não comeriam peru naquele jantar. Eles Uhum, uhum, comiam camarão no. Eu ficava pensando nas minhas memórias afetivas da casa da minha avó, que era camarão com uhum. no coquetel de camarão. Aí a gente fez coquetel de camarão. Cada um foi pensando numa memória afetiva, sabe? Então foi E esse exercício de criar essa diversidade de personagens, quase um filme, né, Flávia, que você teve na verdade, quando eu que comecei, eu compor, falei, isso é um né? filme. Vamos fazer um filme? Aí a gente começou a pensar, falou, ah, mas vamos fazer só um fashion filme do que contar uma historinha mesmo. Ia ser uma produção Mas a muito maior. lógica foi assim, a lógica do seu style, do seu casting foi Foi criar, filme. é, enfim, um filme, né? Porque como é que essa é da mesma família, então é parente, é primo que come, O que que o que elas fazem? Uma veste, o passa o que batom elas na fazem. outra. Assim, sabe? Tem quem é da casa e quem não é, quem que vai servir a quem não é da casa, sabe? Tinha todo Uhum. esse pensamento, assim. Quem era a dona da casa, quem era a visita, né? Enfim. Tinha tudo isso. O que que É, eles iam assistir na televisão? Acho que era um filme do Godard, nem lembro também, que a gente colocou um filme para eles assistirem. entendi. E foi a primeira vez que A você gente foi fez pensando nas uma. personalidades deles mesmo. Foi gostoso. Foi a primeira vez que você construiu uma coisa complexa, assim como um roteiro mesmo? Ah, acho que não foi a primeira vez, mas foi muito gratificante, assim. Eu tive uma produção muito... o Rodrigo e a Estela, que são meus agentes, são produtores executivos, eles são muito... era quase produção de cinema, então isso deu uma tranquilidade para todo mundo pensar nessas outras coisas, na personalidade, que sabe, o que, que ia ser, o Henrique no cabelo, por que, que ela usa uma fivelinha Uhum, ou não usa, sabe? Deu uma tranquilidade para a gente poder pensar nessas coisas. uhum. Bom, as outras perguntas tem um bonjour, Flávia, tem o que caracteriza seu trabalho. Eu acho que a gente falou bastante, não? Assim, você definiria com que palavra que você acha que define seu trabalho, Flávia? Quando você vai Ah, construir a imagem é de construção moda. de imagem, construção de imagem. Uhum. A minha filha está aqui, ela me mandou uma mensagem pedindo No para a meio gente não do. passar muito. Aqui no WhatsApp entrou, para a gente não passar muito, senão não vai dar para deixar gravada. É verdade, senão lá cai e acaba, né? É. Faltam 4 minutos. Bom, você quer amarrar um pouquinho isso, a nossa conversa, esse momento aí de reflexão? Como é que você quer se despedir da nossa aula hoje? Ah, eu adorei seu convite, Sil. Faria outros Ah, com eu você. também. Fiquei super Mas feliz. eu falei muito mais, Sil. Você podia falar um pouco, né? Ah, não, hoje foi a sua vez. Hoje foi a sua vez de, enfim, da gente conversar e falar um pouco dessa construção do style mesmo. Não é a minha área, não é, enfim, a minha área sempre foi mais a escrita, entrevistas, e Criação foi da coisa ótimo. toda, A criação da história, entender né? o que, que é Temas. o espírito do tempo para poder passar para gente. Que é o que você faz também, né? Mas, Eu enfim, eu faço acho que visualmente mais, complementou mas vocês conseguem colocar é, em palavras para me explicar. na nossa aula de hoje. É, que bom que vocês gostaram, vou salvar. Só entrou gente legal, foi Que ótimo, né? legal. A turma hoje foi Adorei, Sil. ótima. Vou salvar então. E muito obrigada, gente. Obrigada. É isso. Obrigada, Cidade Beijos, beijos, Jardim. gente. Adorei que vocês Beijo, estiveram aqui. gente. Beijo, obrigada. Beijo.